Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, das igrejas Deus e Amor e de todos os ministérios. Prezados irmãos e ouvintes, quero hoje falar a respeito de um assunto que é muito falado em nosso meio, evangélico, que é sobre o arrebatamento da igreja e sobre a grande tribulação. Muitas pessoas têm dúvidas se vai ser arrebatado antes da grande tribulação ou se vai passar pela grande tribulação. E eu quero afirmar a você, meu irmão, minha irmã, ouvintes da palavra de Deus, que o povo de Deus, os escolhidos, os preparados, consagrados, que estão vigiando, não passará pela grande tribulação. Pode ter certeza disso. E eu quero provar para vocês, dentro das Escrituras, com base bíblica, para vocês entenderem, e também com a revelação do Espírito Santo. Porque se nós lermos a palavra e não buscarmos de Deus, do Espírito Santo, a revelação, de nada adianta. Então nós temos que buscar na palavra e também pedir para o Espírito Santo nos revelar. Porque senão nós vamos estar falando coisa da carne sem ser aprovada pelo Espírito Santo de Deus. E eu tenho buscado na palavra e buscado o Espírito Santo, e o Senhor tem me revelado nas Escrituras e também me revelado que nós não passaremos, os preparados não passará pela grande tribulação. Porque muitos dizem que não existe arrebatamento, que não vê isso na Bíblia, que não existe. E muitos pregadores estão confundindo o povo de Deus. E muitos estão confundidos a este respeito, a respeito do arrebatamento antes da grande tribulação. E se o povo de Deus passa ou não pela grande tribulação. Não passa pela grande tribulação. A tribulação é para aqueles despreparados que não estão vigiando, que não estão vigiando e que estão despreparados, como as 5 loucas não estavam preparados. Então vamos começar o estudo. Aqui eu escolhi uns versículos aqui dados por Deus, na palavra de Deus. Vamos falar com muita calma, tranquilidade, para que os ouvintes, os irmãos e irmãs venham entender a respeito deste assunto. Vamos começar aqui em Gênesis. Você que tem a sua Bíblia, queria que você acompanhasse essas passagens, essas leituras, para você, o Espírito Santo vai falar com você. Eu sei que muitos vão vir contra, dizendo que nós temos que passar pela grande tribulação, que Pedro, os apóstolos, foram mortos, e que nós temos que passar também. Mas os apóstolos foi uma coisa. Ali eles não podiam negar o nome de Cristo. Não podiam negar. Então eles tinham que morrer para ser salvo. Porque aquele que negar Jesus não vai ser salvo. Então eles morriam por amor a Cristo, por amor às almas deles. Entende? É como se alguém chegar aqui em mim e falar, ou você nega ou morre. Eu não posso negar. Porque senão eu vou estar negando e eu vou ser condenado. Entendeu? Não está falando de grande tribulação. Aí já é um caso de negar o nome de Deus. Os servos de Deus não podem negar. Como tem países por aí que os irmãos nossos, na fé, estão morrendo por amor ao Evangelho. E não é a grande tribulação. Mas eles morrem porque o país não aceita a palavra de Deus, então eles não negam e morrem. Mas já não é a grande tribulação. Muitos confundem uma coisa com a outra. Então vamos começar aqui em Gênesis, falando sobre arrebatamento, porque muitos que não vê arrebatamento na Bíblia. Vamos com calma, para vocês entenderem. Gênesis, capítulo 5, versículo 24, que diz assim: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Veja que o primeiro arrebatamento
né? Biblicamente falando, que nós escolheu, é aqui em Gênesis capítulo 5, versículo 24, que Deus andou Enoque com Deus, e já não era porque Deus o tomou. Quando fala andou com Deus, né, é bem explicar bem aqui, porque muitas pessoas não entendem. Quando fala andou com Deus, é pessoas que andam com Deus. Não é pessoas que vivem na prática do pecado, do engano, e diz que tem Deus. E que tem Deus que anda com Deus. Não, não. Está dizendo aqui, andou com Deus. Enoque andava com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Ele obedecia a Deus. Entendeu? É por isso que Deus a tomou para ele. Porque Deus não toma desobedientes, rebeldes para ele. Os desobedientes e rebeldes, eles é arrebatado para o inferno. A não ser que Deus tenha um plano com a pessoa, então Deus permite a pessoa ir ao inferno para ver lá os horrores, então traz de volta para a pessoa se converter e dar testemunho que realmente os demônios, o inferno existe e que temos que obedecer a Deus. Mas no arrebatamento da igreja não vai subir rebeldes, desobedientes, crentes que hoje dançam, faz a igreja de boate, vai para carnaval, bebe, fuma, passa praia, fica nu, batiza no tanque, casa 2 vezes, 10 vezes, né? Tudo pode. Esse tipo de crente vai ficar na grande tribulação. Então fala que Enoque andou com Deus, Enoque obedecia a Deus, e Deus tomou para si. Então aqui Enoque foi arrebatado. A Bíblia está falando de arrebatamento. Muitas pessoas têm revelações do Espírito Santo que não têm arrebatamento na Bíblia. Vemos que Enoque foi arrebatado, foi tomado para Deus. Veja bem, então esse é um primeiro ponto. Existe o arrebatamento e o arrebatamento é fiel, então não tem como correr das Escrituras na revelação do Espírito Santo. Vocês podem ler na Bíblia de vocês aí, vocês vão ver que realmente Deus tomou Enoque para ele. Arrebatou. Quando fala tomou, arrebatou. Entendeu? Então esse é um ponto que eu quero explicar para os irmãos, de arrebatamento. Vamos para o segundo ponto. Gênesis capítulo 7. Com muita calma, não precisa apavorar, para que vocês venham entender. Aqui, Gênesis capítulo 7 diz assim, título da mensagem, Noé e sua família entram na arca, entendeu? Entram na arca. Para quem não sabe, a arca significa céu. Por quê? Porque quando Noé entrou na arca, então ele estava seguro. E quando o povo de Deus for arrebatado, que estiver no céu, então ele está seguro. Então a arca significa céu. Entendeu? É muito importante ressaltar isso. Então diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio dessa geração. Então Deus chegou até Noé e diz para Noé, bradou que não entrasse na arca com a família e sua casa, quer dizer, com as coisas dele, né? Mais para frente também você vai ler, manda entrar, colocar os animais também, que Deus reconhecia, está dizendo aqui, que Deus reconhecia, olha, veja bem que lindo, que Deus reconhecia, está dizendo aqui, ó, porque reconheço, Deus reconhecia que ele tinha sido justo naquela geração, olha que lindo, entendeu? Então Noé com a família, Deus reconheceu que eles foram justos naquela geração, entende? Então Deus mandou que ele entrasse na arca. Quando Noé estava entrando na arca, significa arrebatamento. Então aqui é também arrebatamento. Quando Noé estava indo para a arca, significa sendo arrebatado para a arca. Quando Noé entrou na arca, que Deus fechou a porta, significa os cristãos que vai ser arrebatado e vai estar no céu seguro. O céu é a arca. Glória a Deus, aleluia.
Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E quem ensina é o Espírito Santo. Então, quando Noé ia para a arca, indo ainda para a arca, significa ele sendo arrebatado para a arca. Por mais que ele entrou com as pernas dele, mas sendo arrebatado pela arca. Entrando, a porta fechada dentro da arca, significa segurança. Segurança significa quando o povo de Deus estiver no céu seguro. Arrebatamento, está sendo arrebatado o povo. Chegou no céu, significa arca, está seguro. Então poderia vir um dilúvio. Então vai vir a grande tribulação. Glória a Deus. Então veja bem. Aqui também vemos que Noé foi arrebatado com a família. E foi seguro. Aí muitas pessoas dizem assim: não, irmão. Deus vai livrar o povo dele dentro da tribulação. Está entendendo? Vai vir a tribulação. O povo de Deus vai estar dentro da tribulação. E aí, o que vai acontecer? Deus vai lhe dar um jeitinho. Vai livrar ele ali dentro da tribulação. Né? Mas veja que Deus, glória a Deus, aleluia, não livrou Noé no meio do dilúvio. Deus poderia, né? Glória a Deus, aleluia. Fala assim: Noé, eu vou deixar aqui 100 metros, daí um quarteirão, né? Uma esquina na outra, 100 metros. 100 metros por 100 metros. 100 por 100, pronto. Aqui não vai dar um pingo de chuva, Noé, porque você é justo. E eu vou te livrar você no meio desse dilúvio aqui. Ah, mas não foi assim que Deus fez. Esperou ele fazer a arca, entrar na arca, ser arrebatado na arca, fechou a porta, então mandou o dilúvio sobre os rebeldes, desobedientes, que não quer nada com Deus e que leva título de crente, mas não obedece, certo? Não obedece, só suja o evangelho, prega contra a santidade, luta contra os pregadores verdadeiros e só suja a santidade os rebeldes que nem aceitar, não quer aceitar Jesus, os ímpios. Então vamos aqui também, para vocês entenderem, mostrei para vocês que Enoque foi arrebatado e também Noé com a família. Agora vamos para Gênesis capítulo 19, versículo 15. Vamos lá. 19, 15. Já estamos aqui, né? Glória a Deus. Também, depois nós vamos ler o 16 também, para vocês verem como Deus cuida do povo dele. Glória a Deus. Então vamos. Gênesis capítulo 19, versículo 15, que diz assim: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, glória a Deus, aleluia, tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Então, os anjos apertavam com Ló: sai logo da cidade, Ló, porque eu não quero. Sai logo da cidade com as suas duas filhas, sua esposa, porque eu não quero que vocês pereçam, né, no meio dessa cidade, junto com essa cidade, com esses perversos. Então veja como Deus cuida do povo dele, né? Olha o amor que Deus tem para uma pessoa justa. Veja que não eram muitas pessoas para Deus mandar 2 anjos, era só Ló, a mulher e as 2 filhas. E Deus sabia que a mulher de Ló não ia ser salva, tanto é que ele está salvo, né? Deus já sabia disso aí, porque ela estava com o coração na ganância, as coisas do mundo material, e pereceu. Então, veja que Deus enviou 2 anjos até Ló, explicou tudo para Ló, apertou com Ló, falou: sai logo, porque eu tenho que destruir a cidade, porque o pecado já cheirava mal diante das narinas de Deus. Mas enquanto você estiver aqui, eu não posso destruir a cidade. Veja que Deus poderia falar para Ló assim: ó, fica num canto aí que eu vou reservar para você aí, uns 100 metros quadrados aí para vocês, e aqui não vai cair uma tocha de fogo, aqui não vai cair um pingo de fogo. Então eu vou livrar vocês no meio da grande tribulação,
da cidade. Mas não, Deus falou que era para ele sair, que enquanto ele não saísse, não poderia ser citado. O versículo, então, arrebatando Ló com as filhas, né, para fora da cidade, significa arrebatando o povo de Deus para o céu. Glória a Deus, aleluia. Então você veja que o povo de Deus não vai ser guardado dentro do problema, dentro da tribulação, não. Tanto é que não tem motivo para que Deus vai deixar um justo lá no meio lá. Toma tapa na cara, facada, nega, toma tiro no pé, para quê? Não tem necessidade. Isso aí é para ímpio e perversos. A versículo 16 diz assim: como porém se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua esposa e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Veja como Deus é misericordioso com o justo. Os anjos pegaram pelas mãos, né, e tirou para fora. Veja como Deus ama o justo. Os anjos pegou pela mão e tirou para fora. Glória a Deus, aleluia. Para poder destruir a cidade. Veja que Ló, com a família, as duas filhas, foi então arrebatados fora da grande tribulação, da destruição da cidade. Glória a Deus. Junto com os perversos ali, e Deus só destruiu os perversos, arrebatando Ló com a família. Veja que está aqui, para quem entende que Deus já revelou, não estou dizendo que entende de carne, que ninguém é melhor do que ninguém sabe nada. Ensina o Espírito Santo, mas quem tem a revelação do Espírito Santo entende que isso é arrebatamento. Glória a Deus, é arrebatamento, entende? E vamos também, glória a Deus, aleluia, em 2 Reis agora, olha aqui, em 2 Reis, glória a Deus, capítulo 2, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, que também fala de arrebatamento. Vamos lá? Muitas pessoas não têm arrebatamento na igreja, na Bíblia. Então veja. Diz assim a palavra do Senhor: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Estamos falando de um grande homem de Deus, né? Um homem sério, um homem de santidade, o profeta Elias, homem de Deus, né? Este homem, Deus tinha prometido que ia arrebatar Elias, né? Que ia arrebatar Elias. E eu também já fui revelado que Deus vai me arrebatar antes do arrebatamento da igreja, graças a Deus por isso. Então Deus tinha prometido que ia arrebatar Elias, né? E Deus arrebatou Elias no redemoinho, como diz aqui, ao céu num redemoinho. Então Elias foi arrebatado para o céu, né? Está falando de arrebatamento, né? Porque muitas pessoas falam, não existe arrebatamento. Que isso, né? Que é arrebatamento? Arrebatamento está aqui também em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. O grande homem de Deus, Elias, foi arrebatado. Então você examina as escrituras, que o Senhor também vai e pede para Deus te revelar, que Ele também vai te revelar. Também vamos ver Isaías também. Isaías, né? Vamos para Isaías também, que diz muito claro aqui sobre arrebatamento também. A Bíblia é muito tremenda, né? E vejo que a Bíblia fala de terremoto, não só em Apocalipse, né? Em outras passagens também fala de terremoto. É muito tremenda a palavra de Deus, mas preciso buscar o Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo,
Não só ler como ler um livro, porque senão você não vai entender. Porque não é nós que entendemos, é o Espírito Santo que ensina tudo, fala tudo. Nós não sabemos nada. Enquanto o Espírito Santo não revela, você não fala nada, não sabe nada. E se falar errado, fala da carne, Deus não confirma. Então diz assim, Isaías 57, que diz assim, veja bem, preste bem atenção nesse versículo. Perece o justo e não há quem se impressione com isso? E os homens piedosos são arrebatados. Os homens piedosos, quem é? Os que servem a Deus, os que buscam, os que vigiam, os que é bom. Os verdadeiros servos de Deus. Piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal. O justo, ele é levado antes que venha o mal. Então a igreja de Cristo vai ser arrebatada antes de vir a grande tribulação, que é um mal mundial, um mal que vai trazer realmente consequências, coisas terríveis que não dá nem para falar. Quem ficar aqui, porque tem uns pregadores estão pregando, ensinando que vai ficar. Não, tem que ficar, tem que morrer para Cristo, porque eu tenho que mostrar que eu sou, né? Mas ele não está entendendo. Nós estamos na graça, a porta da graça está aberta. Então se você vigiar hoje, você vai no arrebatamento. Agora você não vigiando, no arrebatamento, fecha a porta da graça. Se fecha a porta da graça, então você vai ter que pagar com a vida, por causa da tua rebeldia. Pois mais para frente nós vamos ver por que fica na grande tribulação. Porque não acolheram o amor da verdade. Não aceitaram a Jesus, nem a santificação, corpo, alma e espírito. Que o que mais prega aí hoje, que Deus é o coração. Né? E lá no céu não está escrito na Bíblia que virou frigorífico, não. Não é açougue, não. E que Jesus virou açougueiro, não. E Jesus não era açougueiro nem aqui na terra. Ele era carpinteiro. Então não está mostrando que lá virou frigorífico, não. E até hoje eu não tive uma visão que Jesus com uma faca desse tamanho cortando o coração lá, não. Então Jesus não é açougueiro. Nem aqui ele foi e muito menos lá. Então veja que está bem claro, o justo é levado antes que venha o mal. O mal é a grande tribulação, meus amigos, meus irmãos, meus irmãos. Está bem claro, é só cego que não quer ver. Então você examina a palavra de Deus, marca aí certinho, examina para você não ficar sendo enganado. Glória a Deus. Porque se fosse para mim ficar na grande tribulação, o povo de Deus passar pela grande tribulação, então eu poderia viver em pecado hoje, já que a tribulação é para os rebeldes. Quando chegasse na grande tribulação, eu pagava com a vida e ia para o céu. Entendeu? Então não precisa de eu vigiar. Por isso que a Bíblia fala vigiai. Porque no arrebatamento se fecha a porta da graça, aí só pagando com a vida. Glória a Deus. Vamos mais no versículo então. Agora nós vamos para Mateus. Mateus, glória a Deus. 24. Mateus capítulo 24. Versículos 40 e 41. Que diz assim. Então 2 estarão no campo. Aqui está falando de arrebatamento também, viu? Pessoas que não está faltando a revelação do Espírito Santo. Estarão dois, glória a Deus. Então 2 estarão no campo. Um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada outra. Está falando de arrebatamento. Está falando de arrebatamento. 2 pessoas estão deitadas numa cama. Um será levado, outro será deixado. Está falando de arrebatamento. O que ficou, não vigiou, ficou. Pode ser a mulher ou o marido, ou pode ser os filhos, ou parentes. Subiu um, ficou outro.
Tá lá duas trabalhando lá, uma tá vigiando, a outra tá conversando abobrinha, tá pecando e tá levando a vida desordenada, como o mundo anda, como o povo quer, como o diabo quer. E também uma certa tomada trabalhando. Foi embora, sumiu. Sumiu. E a outra ficou. Está falando de arrebatamento também. Tem pessoas falando, na Bíblia não fala de arrebatamento, me mostre. Falsos profetas. Né? Inclusive eles ensinam que vai passar, que tem que passar. Eles não entendem que nós estamos na graça. A grande tribulação é para os rebeldes. Nós estamos na graça. Todos aqueles que são rebeldes, que consertar hoje, vai no arrebatamento. Mas não consertando até no arrebatamento, se fecha a porta da graça, não fica para a grande tribulação. Essa é a verdade. Não tem outra. Glória a Deus. Examina bem esses versículos para que vocês possam entender a palavra de Deus. Vamos também, segundo Tessalonicenses. Vamos segundo Tessalonicenses. Porque a palavra de Deus é muito linda e muito clara. O Espírito Santo não nos deixa nós confundidos. Não. Então diz aqui no versículo 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vou começar aqui no versículo 8. Versículo 8. Mas vocês podem ler do capítulo 2 mesmo. Vou começar no versículo 8 do capítulo 2. Que diz assim: e agora sabeis o que o detém. Veja bem, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O que o detém é o Espírito Santo, que o detém o anticristo. Mas ele vai permitir no tempo certo, o Espírito Santo vai permitir no tempo certo, que o anticristo se manifeste. Então, o povo de Deus vai saber quem é ele. Como uma pessoa que ganha na política, não estou aqui misturando política com palavra, com a palavra de Deus, para vocês entenderem que política, crente verdadeiro, não envolve com política. Política é tudo sujeira. Muitos colocam política no altar, aquela baderna, mas isso aí é contra a palavra de Deus. Então é como se fosse um prefeito que ganha, mas não começa já atuando. Então o Espírito Santo vai permitir que ele apareça. Que ele apareça. Entende? Aparecer, ser revelado é uma coisa. Agora, tomar o poder para fazer a baderna dele é outra coisa. Muitos não estão entendendo. Então o Espírito Santo vai permitir no tempo certo que ele apareça. Que ele apareça. Nosso crente vai ver quem é ele. Mas não está falando que ele vai estar atuando. E pode até começar a impressionar o povo, né, de Deus. Pode até pegar um comecinho da grande tribulação ali, comecinho de nada, porque já está sendo revelado. Mas quando ele for mesmo atuar, o Espírito Santo sai com a igreja. Eu vou provar aqui para vocês na Bíblia. Tanto é com a irmã esses dias teve uma visão que quando vinha o anticristo, antes que o anticristo viesse marcar, as pessoas eram arrebatadas. Antes, as pessoas eram arrebatadas e levadas para o céu. Glória a Deus. Então aqui o Espírito Santo vai permitir que ele apareça no 8. Agora vamos no 9. Versículo. Glória a Deus. Vamos. Melhor dizendo aqui, no 8. Melhor dizendo, eu li errado aqui. O que eu li para vocês é no 6, versículo 6. Que o Espírito Santo vai permitir que ele apareça no tempo certo. Versículo 6. Deu para entender? Agora vamos no versículo 7. O número aqui, o meu óculos aqui está meio ruim aqui, mas estou só corrigindo. Eu li para você no versículo 6. Agora no versículo 7. Com efeito, o ministério da iniquidade de que já opera
o ministério da iniquidade, que é o anticristo, de que já opera. Ele já está operando por aí. Já está na terra. Mas nós não sabemos quem é, né? Muitos até falam que é o Papa, porque o Papa tem um poder muito grande, religioso. As pessoas beijam a mão dele, inclusive até os presidentes, né? E as pessoas beijam a mão dele. Se chega a ter uma guerra, ele para a guerra. Então, eu não sei. Eu não sei se é. Sei que a Bíblia está dizendo que ele já opera. Aí está operando escondido. Veja bem, o 7. De que já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ele está esperando, o anticristo está esperando que seja afastado o anticristo. Está entendendo? Vou ler de novo, veja bem. Com efeito, o ministério da iniquidade de que já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem que está detendo o anticristo? É o Espírito Santo. Então ele espera que o Espírito Santo seja afastado. Afastado para onde? Para o céu. Indo para o céu. E se o Espírito Santo vai afastar para o céu, a igreja também vai com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não é covarde. Ele não vai largar os filhos, o povo de Deus, os filhos dele, aqui sozinhos. Não. Ele está no nosso corpo. O Espírito Santo não habita em templo feito por mão de homens. O Espírito Santo, ele habita no nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quando você vai no templo, na igreja, na congregação, o Espírito Santo está ali. Por quê? Porque você está ali. Ele não está ali por causa do templo, das paredes. Ele está por causa que você está ali. E ele habita em você. Então, o anticristo espera que o que agora o detém, que é o Espírito Santo, afaste. Quer dizer, suba com a igreja no arrebatamento, arrebatando a igreja, porque senão não tem jeito dele atuar. Porque enquanto ele estiver aqui, ele pode manifestar, mas não pode pegar o poder. Então ele espera que aguarde, que afaste o Espírito Santo, o que o detém, para que ele possa então começar a baderna dele. Está bem claro, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, ouvintes da palavra de Deus. Está bem claro. Só cego que não queira ver. Agora aqui no versículo 8, está dizendo assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Aí o 9 está falando que então será de fato, depois que ele afastar, sair com a igreja da terra, arrebatar o povo de Deus, então o anticristo então será, o iníquo será de fato revelado. Isto é, pegará o poder na mão. Aí a coisa vai ficar feia. Porque mesmo falando que é 3 anos e meio de paz, mas para os que ficou, só a tristeza já não tem paz nenhuma. Não vai ter paz. Os que ficou não, vai ficar, por que eu fiquei? Meu Deus, né? Então, a coisa vai ser feia. Então, depois que o Espírito Santo afastar, veja bem, então será de fato revelado o iníquo. Entendeu? Então, quando o Espírito Santo afastar, arrebatar a igreja, sair com a igreja, então ele será revelado de fato. Entendeu? Depois, então, da baderna dele, de cumprir a palavra que Deus permitir, então se dá a volta, né? No tempo certo, de cumprir tudo, a profecia de Deus, né? O Apocalipse, certinho, tudo certinho, cumprir aquilo que Deus permitir que o anticristo faça, então se dará a volta de Cristo, como a própria palavra está dizendo, não sou eu, a própria palavra dizendo aqui, ó. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá. Quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então aí já é
ele fazer aquilo que Deus permitir, cumprir o que tem que ser cumprido, então Jesus voltará e ele será morto, o anticristo. Então veja, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, que não tem erro nas Escrituras. E no versículo 9 está dizendo: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então ele vai ter realmente muito poder, o diabo vai encarnar nele, no anticristo, para ele fazer essa baderna, fazer o que tem de ser feito. Tem de ser feito, permitido por Deus. Porque o diabo, o anticristo, só vai fazer o que Deus manda. Deus não é nada. Deus é tudo. Só que Deus permitir. Entende? Aí no versículo 10 diz, aqui no versículo 10, o 11 e o 12, tem uma chave muito importante para os que falam, para os pregadores que falam que nós, o povo de Deus, vai passar pela grande tribulação. Aqui, o versículo 10, o 11 e o 12, desmente esses falsos pregadores. Para mim, eu vou dizer que é falsos pregadores, porque a palavra está bem clara. Veja bem, ou não tiver também a revelação do Espírito Santo, aí eu peço desculpa. Mas se tiver e está mentindo, então é falso pregadores. Aqui no versículo 10 diz assim: e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então eles vão perecer porque não acolheram o amor da verdade. O amor da verdade, quer dizer, não aceitou o amor da verdade e da salvação. Preferiram andar no erro, nos desejos da carne, entendeu? Então a grande tribulação é para os tais. Não está falando aqui que é para o povo de Deus. Está falando que é para os que não quiseram o amor da verdade e da salvação. Está claro, meus amigos, meus irmãos. Veja aqui no 11. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Para eles dar crédito à mentira. Porque o que o povo quer hoje, eles não querem a verdade. Se você fala a verdade, eles ficam bravos. Se você fala mentira, eles gostam. Ah, se você mentir para eles, agradar eles, pregador bom, hein? Esse é homem de Deus. Mas você fala a verdade, não presta. Aí no versículo 11 está dizendo, no 12, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. A verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram-se com a injustiça. Então não deram crédito à verdade, se deleitaram com a injustiça, então vão ficar tudo na grande tribulação. A tribulação é para os tais. Não está falando a palavra de Deus em lugar nenhum que o povo de Deus vai passar por grande tribulação. Que tem que ser arrancado o pescoço, né? Para ser salvo. Não, não. A tribulação é os que não aceitou o amor da verdade e da salvação. Está rejeitando. Agora na graça, então a porta da graça vai se fechar no arrebatamento e eles vão ter que pagar com a vida. Glória a Deus. Então está aí essa palavra bem clara. Vocês podem estudar ela, que vocês vão ver realmente que Deus está falando com vocês. E por que o Espírito Santo vai deixar de resistir? Porque ele vai arrebatar a igreja e vai sair com a igreja da terra. Vamos ver também em Romanos, aqui em Romanos, capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. Porque a palavra de Deus ela é muito tremenda, ela tem resposta para nós. Glória a Deus por isso. Vamos ver aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 28 ao 32. A grande tribulação é para esses tais que eu mostrei para vocês, que rejeitam a Jesus agora, a verdade, e também vou mostrar para vocês aqui, em 1 Romanos, capítulo 1, versículo 28 ao 32, que diz assim: título da mensagem: entregue os gentios a reprováveis sentimentos, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade.
possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, perfídios, sem afeição natural e sem misericórdia, ora conhecendo eles a sentença de Deus de que são possíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, a grande tribulação é para quem? É para esses tais, que eu mostrei em Tessalonicenses e também estou mostrando em Romanos. É para esses tais aqui, cheios de tudo engano, tanto os que faz como as autoridades também, é bom ressaltar isso. As autoridades também que aprovam, vão estar todo mundo ali, se não se converter, na grande tribulação. Então a tribulação é para os tais, não é para o povo de Deus. O povo de Deus vai ser tomado, arrebatado, como eu tenho mostrado na palavra de Deus. Vocês leem a palavra de Deus, vocês vão entender. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler aqui 1 Coríntios. Também eu vou explicar por que a igreja não vai estar aqui na terra. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Veja bem, se o Espírito Santo de Deus habita em você, meu irmão, minha irmã, e ele vai afastar, vai sair da terra, e você vai ficar aqui. Pensa comigo, você vai ficar aqui? Se ele mora no teu corpo, o teu corpo é o templo dele, ele vai sair da terra, você vai ficar aqui? É lógico que não. Você vai sair com o Espírito Santo, você vai ser arrebatado, porque o Espírito Santo mora dentro de você. A menos que você não santifique, está vivendo no pecado, o Espírito Santo não está vivendo em você. Aí quem está vivendo em você é o diabo. É o diabo. Então você vai ficar na grande tribulação. Mas se você é um crente fiel, santificado, está lutando, está buscando, está pelejando, está vigiando, por isso que a Bíblia manda vigiar, o Espírito Santo mora dentro de você. O Espírito Santo vai sair com a igreja. Entendeu? Você não vai estar na grande tribulação. Então é muito tremendo a palavra de Deus, muito rica. Glória a Deus, aleluia. Vamos também em Apocalipse. Vocês vão ver assim aqui em Apocalipse. Para que nós concluímos esse estudo, né? Pelo menos aqui umas passagens para que os irmãos venham entender. Diz assim, Apocalipse 3, capítulo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo o mundo inteiro, sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora, guarde bem. Como guardaste a palavra da minha paciência, esperaste em mim, foste fiel, negou a você mesmo, a teus desejos, andou fiel com Deus, se santificou. Então eu também vou guardar você agora, meu amigo, minha amiga. Deus está falando claro. Então eu vou guardar você agora, meu filho, minha filha. Entendeu? Da hora da tentação, da hora. Não está falando dentro da provação, dentro da grande tribulação, da hora. Entendeu? Então, você está livre da grande tribulação. Você não passará pela grande tribulação só se você estiver com rebeldia. Está sendo rebelde aí, pecando aí, escondido, Deus está vendo tudo. O pastor não está vendo, porque o pastor é o anjo da igreja. O pastor é um homem muito importante na terra, é o anjo da igreja. Então, se você está escondendo do pastor, fala mal do pastor, não obedece ao seu pastor, então você vai complicar.
Porque o pastor é uma pessoa, é uma autoridade, é um homem de Deus, é anjo da igreja. Então tá aí esses versículos aí, você pode ler, que nós não passaremos pela grande tribulação. Eu também, não só eu que prego essas palavras verdadeiras, que nós não vamos passar pela grande tribulação, mas quero também falar de um pastor muito sério, né? Que também tem pregado, tem ensinado. Até eu pediria que você entrasse no canal dele para você ver os vídeos dele. Tem pregado contra o pecado, tem ensinado a respeito da igreja não passar pela grande tribulação, que é o pastor, que eu admiro muito, é o pastor do Pasto. Homem sério. Eu pediria até que você assistisse os vídeos do pastor do Pasto, que também ensina essas verdades, né? E também tem um outro pastor sério, lá de Portugal, país Portugal, lá de Portugal, que é o pastor Luiz Guerreiro, né? Homem também que tem pregado contra pintura, joia, mini saia, mini brusa, batismo no tanque, tem ensinado também a verdade. Eu pediria que você também entrasse no canal do nosso irmão Luiz Guerreiro, lá de Portugal. E também, você também pode assistir na internet, pela internet, a última trombeta, né? Que ali um senhor de 79 anos, um servo de Deus, que teve também a revelação que a igreja foi arrebatada e os rebeldes ficou para a grande tribulação. Você pode escrever a última trombeta, já sai lá. Você pode ver e ver que realmente essa revelação Deus deu para o servo Deus também, comprovando o que eu tenho pregado e que muitos irmãos, alguns irmãos, infelizmente tem muitos que pregam contra, Deus confirmando que eu tenho pregado é do Espírito Santo. Eu glorifiquei a Deus quando eu ouvi, porque eu estou pregando segundo o Espírito Santo, né? E o pastor do Pasto também, e o pastor Luiz Guerreiro também. E também você pode ver na internet, você pode escrever o arrebatamento da igreja, rapto, vídeo completo. Entendeu? O arrebatamento da igreja, rapto, vídeo completo. Que diz também, Deus também arrebatou ele e mostrou o povo de Deus preparado subindo no arrebatamento e os rebeldes, os desobedientes, ficando na grande tribulação e perguntando por que eu fiquei naquela tristeza. Então o povo de Deus não passará pela grande tribulação. Eu quero também alertar meus irmãos, que Deus tem mandado alertar meus irmãos, que uma coisa que eu tenho visto, né? E Deus tem mandado alertar meus irmãos na fé. Tem irmãos que eles joga toda coisa podre, vamos dizer assim, no canal deles. Por exemplo, tem mulher lá só de calcinha. Eles vão lá, joga a mulher de calcinha no canal deles. Você vai no canal deles, às vezes manda um comentário, você clica, cai no canal deles lá, você vê no canal deles lá, homem nu, mulher nu, futebol, né? Tantas coisas terríveis, que isso aí não é cabível, não tem agradado a Deus. Quando o irmão coloca no canal dele uma mulher pintada de joia, de mini saia, para pregar, né, contra o pecado, amém. Mas tem pessoas que não pregam, não estão pregando o evangelho e ficam jogando essas coisas que não tem nem condições mesmo de se pregar, mulher e homem nu no canal dele. E Deus tem mandado eu passar isso para meus irmãos, tomar cuidado. Porque com as pessoas que vão no teu canal, meu irmão, minha irmã, vai falar que diferença tem esse crente de mim. Está cheio de coisa, de nudismo aqui, está cheio de gente pelado, entendeu? Está dando a maior pouca vergonha no canal desse irmão. Vocês podem ver no meu canal. Meu canal, vocês clicam ali, Pregador Paulo César e PDA, você só vai ver vídeo, cantado, louvores e pregações. No canal do Pastor do Pasto também, no canal do Pastor Luiz, né? A não ser quando pregam um evangelho que cai ali, mini saia, ou está pintada, mas não é nua. Mini saia ou pintada, para pregar contra o pecado, para o povo entender melhor. Mas a pessoa pegar a pessoa nua e pôr lá, só de calcinha,
no teu canal, sendo um crente, é futebol, é tantas coisas. Deus não está se agradando disso não. A Bíblia diz, vigiai para que não caia. Na hora que você está lá vendo que no dízimo lá, você está no Espírito. Mas não está de jeito nenhum. Entendeu? E muitos falam de santidade, põem comentário a favor da santidade, mas a gente vai no canal deles, está uma baderna. Deus tem mandado falar que não tem se agradado. Arranque isso aí do seu canal, tire isso do seu canal, faz o conserto com Deus, porque senão você vai ficar na grande tribulação também. Porque se eu ficar falando de santidade aqui e não obedecer, aí eu vou estar lá na grande tribulação. Então eu não vou estar porque eu estou falando e vigiando. Vai no meu canal ver se você vê isso. E se eu pular, eu sou um sem vergonha. Então Deus mandou falar, eu estou falando para que Deus não cobra de mim. Vai no teu canal, minha irmã e minha irmã. Você fala tanto de santidade, mas está aí essa baderna. Vai lá e arranca essas pouca vergonha, para que Deus não venha cobrar de você, meu irmão, minha irmã. Tá bom? E assim que Deus nos abençoe e fique todos na paz do Senhor, sabendo que o povo de Deus que está vigiando não passará na grande tribulação. Que Deus abençoe. Amém.